Livro do profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Faremos a leitura do verso de número 6, e a palavra de Deus diz assim: Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Agora vá lá para o Novo Testamento, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, 20 e 21. Colossenses 3, 20 e 21. Colossenses 3, 20 e 21 diz assim: Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. 21. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Último texto, volte um pouquinho a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do verso 1 ao verso 4. Efésios 6, do verso 1 ao verso 4. Mais uma vez, Paulo diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu quero conversar nesta noite a respeito de um assunto tão importante, não apenas para a igreja, como para a humanidade em si. E apesar de ainda não ter a experiência de ser pai, eu tenho a experiência de ser filho. E como filho a gente acaba vivendo algumas coisas que nos fazem entender algumas verdades. E olhando a palavra de Deus, nós podemos ver a necessidade que temos de falar a respeito deste assunto. Quando olhamos a geração que nós estamos vivendo, quando olhamos a sociedade de uma forma geral, nós vemos que este assunto é um assunto muito delicado, é um assunto muito complexo, é um assunto muito interessante, muito importante de aprendermos, de ouvirmos e de deixarmos o Senhor trabalhar essas verdades no nosso coração. Nós já dissemos aqui que a família é o principal problema da sociedade. Não que a família em si seja um problema, não que a família em si seja algo ruim, mas sabemos que da família decorrem todos os demais problemas que acontecem na sociedade. A família é a célula máter da sociedade, é a base, é o fundamento da sociedade. Se a família estiver fundamentada na palavra de Deus, edificada sobre a rocha, com certeza teremos e desfrutaremos de uma sociedade muito mais abençoada, de uma sociedade muito mais firme, desfrutando de princípios da palavra de Deus e conforme a vontade de Deus para a sociedade. Com certeza o assunto paternidade é um assunto mais difícil de se falar e com certeza um assunto complexo e árduo de ser ministrado. Não é fácil, ter sobre si esse encargo. Não é fácil para um homem ter sobre si este encargo que, na verdade, foi dado pelo próprio Deus, ainda mais diante de tantas coisas que nós estamos vendo nos nossos dias, em que a figura paterna está sendo deturpada, em que a figura paterna não tem exercido de fato a sua autoridade. Paulo, nesses textos que nós lemos, ele fala que o pai não pode exercer a sua autoridade de uma forma demasiada. Pelo contrário, ele precisa contê-la. E a falta do uso correto da autoridade também causa prejuízos na vida dos filhos.
Primeiramente, neste texto, Paulo traz uma recomendação aos filhos, dizendo: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. O texto que lemos de Colossenses 3:20 diz que isso é grato diante do Senhor. Deus se agrada de filhos que honram, que obedecem aos seus pais. Na verdade, o apóstolo Paulo fala não apenas para que os filhos obedeçam os pais, como no versículo 2, ele diz: honra a teu pai e a tua mãe. Por quê? Porque obediência e honra são coisas distintas. Há filhos que obedecem, mas não honram os pais. Honrar é fazer espontaneamente, é fazer de todo o coração, é fazer de toda a alma, é fazer com todo o entendimento. Então Paulo diz que os filhos não apenas devem obedecer, como também devem honrar aos seus pais. Por quê? Porque existem promessas para os filhos que obedecem e honram aos seus pais. Primeira promessa que o apóstolo Paulo menciona é a prosperidade. Ele diz: honra a teu pai e a tua mãe, para que te vá bem, para que tudo te vá bem. Ou seja, filho que honra pai e mãe, ele desfruta de prosperidade, ele desfruta de uma vida abundante. Há muitos filhos que, por não obedecerem, por não honrarem os seus pais, por não ouvirem conselhos, é aquela coisa, né? Quem não ouve conselho, ouve coitado. Quem não ouve conselho, ouve coitado. Então, quando filho honra, obedece pai e mãe, ele desfruta de uma vida próspera e ele desfruta de uma vida longa. Paulo diz: e sejas de longa vida sobre a terra. Não basta ter longa vida, é preciso também ter prosperidade. Deus não apenas promete longevidade, uma vida longa, como promete também aos filhos que honram os pais uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida maiúscula. E aí nós vemos o apóstolo Paulo ainda dizendo algo muito especial para os pais. Ele exorta os pais, e a primeira exortação que Paulo traz aos pais é uma exortação negativa, quando ele diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. A primeira orientação que Paulo traz para os pais, o dever dos pais para com os filhos, é para que os pais não provoquem os filhos a ira. Ou seja, aquela sociedade em que Paulo estava vivendo, vivia numa cultura em que o pai podia fazer tudo com o filho. Podia abusar da autoridade, podia mandar prender, podia mandar matar. Na cultura romana em que Paulo estava inserido, e a igreja também estava sob o governo do Império Romano, Paulo diz para os pais agora: pais, não provoquem os filhos a ira. Paulo está orientando: não usem da autoridade de forma demasiada, mas a autoridade dos pais precisa ser equilibrada. E a primeira recomendação que Paulo diz: não provoquei os vossos filhos a ira. Em Colossenses 3:21, o texto que nós lemos, Paulo diz para que os pais não provoquem os filhos a ira, a fim de que eles não fiquem desanimados, a fim de que eles não se tornem pessoas amarguradas. E como é que, ou quando que os pais provocam os filhos a ira? Primeiramente, quando não há consistência e coerência dos pais. Quando os filhos pegam os pais em contradição. Quando não existe coerência entre o que o pai fala e o que o pai vive. Quando não existe essa coerência e essa consistência, isso provoca os filhos a ira. Quando os pais pronunciam algo, mas aquilo que eles dizem não é exatamente aquilo que eles vivem. Aquele velho exemplo de alguém que liga na casa dos pais, a criança atende o telefone e o pai olha para o filho e diz: diga que eu não estou. Isso mostra que a verdade não é importante para o pai. Não há consistência, não há coerência. Muitas vezes os pais exigem dos filhos uma postura que eles mesmos não têm dentro de casa.
E isso causa ira no coração dos filhos. E os pais são espelho na vida dos filhos. E o espelho apenas reflete. O espelho não fala. Ele apenas precisa estar limpo a fim de refletir uma imagem verdadeira. Quando é que os pais provocam os filhos à ira? Quando não há essa consistência. Quando os pais dizem para os filhos: filho, não tome cerveja, porque não é bom para você. E ele está com um copo de cerveja na mão. Isso provoca ira no coração dos filhos. Quando é que os pais provocam ira no coração dos filhos? Quando não existe diálogo. Hoje em dia nós vivemos uma situação muito paradoxal, muito complexa, muito contraditória. Nós vivemos a era da comunicação, sim ou não? E hoje não existe diálogo. Hoje nós vemos no meio das famílias, no seio dos lares, a morte do diálogo, a morte da comunicação. Hoje você vai num restaurante e você vê as pessoas não se comunicando, as pessoas não dialogando, as pessoas não se relacionando. Você olha para uma mesa e você vê 4 pessoas e as 4 pessoas estão no celular. Cada um dentro de casa tem o seu arsenal de guerras. Dentro do seu quarto tem o seu celular, tem o seu notebook, tem o seu tablet. As pessoas muitas vezes dentro da própria casa se comunicam pelo WhatsApp. Por quê? Porque já não existe mais diálogo, já não existe mais comunicação. E isso, quando acontece dentro da família, isso causa ira no coração dos filhos. Nós vemos um exemplo muito forte na palavra de Deus. E abrindo um parênteses, né? Nós vemos na palavra de Deus muitos homens que foram bem-sucedidos dos portões para fora de casa. Homens como Davi, como Isaac, homens como Ezequias, homens como Josias, que foram bem-sucedidos em várias áreas de sua vida, porém fracassaram como pais. E vemos a história de Davi, algo muito importante, muito relevante. Depois que Absalão, seu filho, matou o seu irmão Amnon, depois de este ter abusado da sua meia-irmã Tamar, Davi passou 2 anos sem conversar com o seu filho Absalão, sem corrigir o seu filho Absalão. Depois de 3 anos, Absalão faz uma festa e ali ele executa exatamente o homicídio que ele havia planejado contra o seu irmão. E Davi nunca falou com Absalão. Davi não se comunicava com Absalão. Davi não falava com Absalão. Davi não corrigia Absalão. Davi não dirigia a palavra a Absalão. Passados mais 2 anos, Absalão pede para retornar para Jerusalém, depois de estar foragido por um tempo. E Davi diz: ele pode voltar, mas ele não vai ver a minha face. Davi durante todo aquele tempo não permitiu que Absalão visse a sua própria face. Passados mais alguns anos, Absalão chama um grande general de Davi, Joabe, e ele diz: escuta, eu preciso ver a face do rei. Ele não diz: eu preciso ver a face do meu pai. Ele diz: eu preciso ver a face do rei. Se eu cometi algo tão grave, é melhor que eu morra, é melhor que me mate do que eu viva nessa angústia. Sabe qual é o antônimo do amor? O antônimo do amor, o contrário de amor, não é ódio. O antônimo do amor é a indiferença. E foi exatamente essa a postura de Davi com o seu filho Absalão. Davi permitiu que o seu filho voltasse, permitiu que ele visse a sua face, e ainda assim ele apenas beijou Absalão. E a Bíblia diz que ele não lhe dirigiu uma palavra sequer. Nós vemos no coração de Absalão uma mágoa como resultado da falta de perdão, uma fuga como resultado da falta de comunicação, e vemos ainda por fim uma conspiração por falta de lealdade contra o rei Davi.
Absalão chegou ao ponto de querer chamar a atenção do seu pai Davi, que a Bíblia diz que ele começou a conquistar o coração das pessoas para tentar usurpar o trono de Davi da nação de Israel. Absalão começou a dizer: olha, Davi não vai te dar atenção, o rei não vai te dar atenção, eu vou te dar atenção. O que Absalão estava fazendo, irmãos? Ele estava simplesmente chamando a atenção de Davi, o seu pai. E ele chegou ao ponto até mesmo de se relacionar sexualmente nos telhados com as concubinas de seu pai Davi. Isso mostra que ele estava querendo chamar a atenção ou não? Os pais causam ira no coração dos filhos quando não existe diálogo, quando não existe comunicação, quando não existe relacionamento. Quando que os pais provocam o coração dos filhos a ira? Quando os pais não têm tempo para os filhos. Hoje nós vivemos o grande conflito entre o urgente e o importante. O telefone é urgente, o trabalho é urgente, as festas de aniversário são urgentes, as festas de casamento são urgentes, os problemas são urgentes. E muitas vezes nós temos sacrificado aquilo que verdadeiramente é importante. Deus é mais importante, a sua família é mais importante, os seus filhos são mais importantes. Portanto, não sacrifique aquilo que é importante no altar da urgência. Os pais precisam ter filhos, precisa ter tempo com os seus filhos. Hoje nessa correria, queridos, que nós vivemos, nessa intensidade que nós vivemos, muitas vezes nós não temos tempo para as pessoas com quem nós verdadeiramente precisamos dedicar tempo. Quando é que os pais provocam os filhos a ira? Quando os pais comparam um filho com o outro. Quando os pais têm preferência por um filho em detrimento de outro. Querido, cada um de nós tem uma personalidade. Cada filho tem uma personalidade. Cada filho tem um DNA. Cada filho tem uma vocação. Cada filho tem as suas habilidades particulares, peculiares. E os filhos não podem ser comparados um com os outros. Um com o outro, desculpa. E muitas vezes as comparações, eu sempre digo que toda comparação é injusta. Os filhos não podem ser comparados, porque cada um tem a sua personalidade. O desempenho dos filhos, por exemplo, não pode ser comparado. Tem filho que você, com um olhar, ele já entende. Ele já sabe o que você está pensando. O outro você pode levantar a bandeira, você pode sinalizar, você pode levantar sinal de fumaça, que você vai precisar explicar mais vezes para ele. É assim ou não, mãe? Os filhos são diferentes uns dos outros. Você não pode cobrar dos filhos, por exemplo, o mesmo desempenho deles na escola. Você pode até cobrar o mesmo empenho. Ambos precisam ter o mesmo empenho. São 2 horas de estudo? São 2 horas de estudo. Só que se um tirou 10 e o outro tirou 7, não pode haver comparações. E nós vemos um exemplo novamente da palavra de Deus, de Isaac e Rebeca. A Bíblia diz que Isaac amava a Esaú e Rebeca amava a Jacó. Dentro da família de alguém tão abençoado como Isaac e Rebeca, filho de Abraão, pessoas que eram alvo da promessa de Deus, os pais tinham preferência pelos filhos, tinham predileção pelos filhos. E o fato de Isaac amar mais a Esaú e Rebeca amar mais a Jacó, isso fez com que um filho fosse lançado contra o outro, com que um filho fosse jogado contra o outro. E nem mesmo o passar dos anos trouxe reparos à confusão que há entre essas duas descendências, até os dias de hoje. Tudo por quê?
Porque há comparações e preferências de um pai por um filho e de uma mãe por um outro filho. Os pais precisam amar os filhos de uma forma igual. Não pode haver distinção. Vocês estão entendendo? Amém? Quando que os pais provocam os filhos à ira? Quando os pais são permissivos. Os filhos, gente, precisam de regras claras, de normas claras. Eles precisam de balizas estabelecidas dentro do lar. Outro dia eu ouvi uma frase que diz o seguinte: descobriu-se que a loucura é hereditária, que passa dos filhos para os pais. Por quê? Porque hoje quem manda não são mais os pais. Quem manda hoje são os filhos. Ou seja, os pais perderam o controle, perderam as rédeas da sua própria casa. E isso traz danos, isso traz prejuízo sobre o coração dos filhos. E eu vejo que uma hora essa permissividade se voltará contra os próprios pais. Isso será nocivo e prejudicial para os próprios pais. Só que se por um lado a permissividade provoca ira no coração dos filhos, o excesso de proteção também traz. A Bíblia diz que os pais, eles são como valentes. E a Bíblia diz que os filhos são como flechas nas mãos dos valentes. E a flecha chega um determinado tempo da vida que ela precisa ser lançada. E quando existe um excesso de proteção, quando os pais não preparam os filhos para a vida, isso também causa ira no coração deles. Às vezes a pessoa, o camarada já é barbado, e a mãe ou o pai ainda o tratam como se fosse uma criança. Pais que não preparam os filhos para a vida. Deuteronômio 32 fala a respeito da águia, e Jó também fala a respeito da águia. E é muito interessante que a águia, ela leva o seu ninho e leva os seus filhotes para um lugar longe dos predadores. E é exatamente esse o papel dos pais. Precisam levar os filhos para um lugar distante dos predadores. Por quê? Porque hoje em dia há muitos predadores que estão querendo abocanhar os filhos. Só que chega num determinado momento em que a águia percebe que o seu filhote chegou numa fase em que ele precisa crescer. Ela arranca as partes mais macias do ninho e começa a ficar apenas as partes afiadas, que começam a causar um certo incômodo naquele filhote. E quando a águia percebe que o filhote não está tomando uma postura de tomar voo, de ter a sua independência, a águia faz o quê? Ela pega o seu filhote, ela levanta voo e de repente ela solta o filhote. Quando ela vê que o filhote não está batendo asas, ela vai e o apanha novamente do ar e sobe novamente para um lugar alto e solta o seu filhote até que ele alce, voa, até que ele bata as suas asas, até que ele cresça, até que ele tome o seu rumo. A Bíblia diz em Gênesis 2:24: e deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua esposa, e ambos serão uma só carne. Se os filhos são como flecha nas mãos do valente, há a necessidade dos pais prepararem os filhos para a vida. Pais que não deixam os filhos saírem de casa, mesmo depois de casado. Ainda que seja numa mansão que tenha 50 quartos, é preciso deixá-los ir. Ainda que eles vão morar numa casa de 2 cômodos. Eles precisam ter a sua independência, eles precisam crescer para a vida. É hora de crescer, né? Tem que dizer. Chegou a hora de crescer, meu filho. Toma teu rumo. Graças a Deus eu posso testemunhar isso da minha mãe. Não que ela mandou a gente embora de casa, não é isso. Mas ela nunca impediu o nosso crescimento. Eu saí assim, não sei se é novo, mas relativamente novo, com 21 para 22 anos de idade, eu saí de casa, já fui estudar e não voltei mais. Já aproveitei, conheci minha esposa, falei, Jesus é agora. Né, amor?
Por quê? Porque os pais precisam permitir que os seus filhos cresçam, que os seus filhos se tornem maduros. Quando os pais provocam os filhos a ira, daqui a pouco vai chegar a parte boa. Quando há guerra dentro de casa. Se tem uma coisa que provoca ira no coração dos filhos, é quando conflitos acontecem dentro de casa, quando há conflito entre os pais dentro de casa. E lendo alguns livros, vendo algumas situações reais na nossa vida, alguns dizem que a separação, o divórcio dos pais é pior do que o luto pela morte dos pais. E hoje nós vemos, querido, o divórcio assolando as casas, assolando as famílias. E isso tem causado um transtorno muito grande na vida dos filhos. Porque o mais prejudicado no divórcio não são os cônjuges. Sabia disso? O mais prejudicado no divórcio são os filhos. Porque do cônjuge você se divorcia, mas dos filhos não. Então, queridos, nós precisamos entender que isso é muito sério. Que isso causa ira no coração dos filhos. E eu posso dizer para você que a melhor coisa que um pai pode fazer pelos seus filhos é amar a mãe deles. Pastor Josué Gonçalves diz: casais ajustados, filhos abençoados. Quando que um pai provoca ira no coração do filho? Quando existe agressão verbal, ou até mesmo física. Os pais precisam dosar, precisam mesclar a correção e o encorajamento. Precisa ter mais palavras de encorajamento do que palavras de crítica, do que palavras de repreensão, do que palavras de reprovação no coração dos filhos. Paulo diz: não provoquem os filhos a ira para que não fiquem desanimados. Precisa haver encorajamento. Os pais precisam produzir no coração dos filhos uma autoestima saudável. Quantos estão entendendo? Digam amém. Ainda nos dias de hoje, querido, existem pais rudes, duros, que machucam o coração dos filhos. Outros que abusam fisicamente dos filhos, né, no sentido de agressão física mesmo, ou até mesmo agressão, abuso sexual que tem acontecido dentro de muitos lares. Então esse assunto paternidade é um assunto muito importante, é um assunto muito delicado. Mas a segunda orientação que o apóstolo Paulo faz aos pais, a primeira exortação negativa, e agora ele faz uma exortação positiva. Quando ele diz: pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa palavra criar significa nutrir, significa alimentar. Ela tem um significado também que sejam acalentados com afeto. Não adianta apenas dar informação, os pais precisam dar formação para os filhos. Formação emocional, formação moral, formação de caráter. Formação na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus. Paulo diz ainda: criai-os na disciplina, na admoestação do Senhor. A palavra disciplina significa discipular. Os pais precisam discipular o coração dos filhos. Precisam criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Admoestação significa conselho. Significa exortação seguida de um conselho. Essa é a orientação que o apóstolo faz para os pais em relação aos seus filhos. Agora nós vamos ler novamente o texto que nós lemos inicial de Malaquias capítulo 4. Quando Malaquias diz no verso de número 6, sobre a conversão do coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Verso 6 de Malaquias 4 diz:
Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus está falando através do profeta Malaquias, que o coração dos pais precisa ser convertido ao coração dos filhos. E como e quando o coração dos pais é convertido ao coração dos filhos, está convertido ao coração dos filhos? Quando os pais dão mais valor aos filhos do que às coisas materiais. Quando os pais dão mais valor aos filhos do que às coisas materiais. Ou seja, os filhos são mais importantes. Os filhos são mais importantes do que um carro. Os filhos são mais importantes do que uma boa casa. Os filhos são mais importantes do que um bom emprego, apesar de todas essas coisas serem necessárias, são necessidades. Mas há pais que lustram muito mais o carro do que o coração dos filhos. E é necessário ter tempo para os filhos. É necessário valorizar o filho muito mais do que os bens materiais. Eu li uma história de um casal que tinha um filho de 6 anos. E eles sonhavam em comprar um carro. Até que um dia eles conseguiram alcançar a realização deste sonho. E eles compraram um carro todo lindo, todo bonito, todo polido. De repente, o filho de 6 anos vê este carro brilhando. Ele pensa consigo mesmo: achei um lugar para fazer os meus desenhos. E ele pega ali uma pedra e começa a riscar o carro. Você já arrepiou, né? Começou a riscar o carro e fazer toda sorte de desenhos que ele imaginava. Quando os pais viram aquilo, eles ficaram possessos de raiva, possessos de ira. E eles começaram a bater na mão daquele menino. Começaram a bater e bateram com tanta força que tiveram que levar o menino para o hospital. E o médico olhou a situação daquele menino e disse: nós vamos ter que amputar a mão dele. Chegou no dia seguinte, quando o menino recebeu o alta do hospital, ele olhou para os seus pais e disse assim: papai, eu nunca mais vou riscar o seu carro. Queridos, essa história é uma história verídica. E a mãe entrou num transtorno, entrou num processo de loucura, que ela teve que ser internada no hospital psiquiátrico. E o pai teve que conviver com aquela culpa para o resto da sua vida, por causa de um carro. O coração dos pais é convertido ao coração dos filhos quando os pais valorizam mais os filhos do que os bens materiais. Nenhum sucesso justifica o fracasso familiar. Nenhum sucesso profissional, nenhum sucesso financeiro vai justificar o fracasso na família. Como nós podemos saber que o coração dos pais está convertido ao coração dos filhos? Quando os pais têm tempo de orar pelos filhos. Quando os pais investem tempo de oração pelos filhos. O investimento mais precioso que você pode fazer pelo seu filho é orar por ele. Um dos investimentos mais preciosos que você pode fazer pelo seu filho é orar por ele. Há uma mulher chamada Susanna Wesley. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar a respeito dela. Ela viveu na Inglaterra e ela teve 19 filhos. E chegava um certo momento do seu dia em que ela falava para os seus 19 filhos: irmão, eu não consigo imaginar isso. Criar 19 filhos. E ela entrava dentro do seu quarto e ela orava pelos seus 19 filhos. Dos 19 filhos, nós sabemos da história de John Wesley, de Carlos Wesley. Homens que fizeram a história na sua geração, homens que fizeram a história na Inglaterra, por exemplo. Abraham Lincoln diz que
Um pai que ora pelos seus filhos, o seu filho nunca será pobre. Imagina? Quantos já ouviram falar de Santo Agostinho? Sim, né? Ele é chamado de Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona. Ele é considerado um dos pais da igreja, um dos homens mais influentes na história do cristianismo. E a Bíblia diz que a sua mãe orou 30 anos pela sua conversão. E ele se converteu e se tornou o que é até os dias de hoje. Um pai que tem o seu coração convertido ao coração dos seus filhos é um pai que ora pelos seus filhos. Nunca desista de orar pelos seus filhos. Nunca desista de interceder pelos seus filhos. Nunca desista de orar pelos seus filhos até que o plano de Deus se cumpra na vida deles. E aqui eu posso testemunhar mais uma vez a minha mãe. Ela orou pelo meu irmão até que ele se convertesse. Nunca desistiu. E a Bíblia diz que aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Então um pai que tem o coração convertido ao coração dos seus filhos, ora pelos seus filhos. Um pai que tem o coração convertido aos seus filhos, ensina os seus filhos a perdoar. Ele ensina os seus filhos a perdoar e perdoa também os seus filhos. Nós vemos a grande parábola do filho pródigo, em que aquele pai perdoou o filho que havia tomado todos os seus bens, ido para uma terra distante, longínqua, gastou todos os seus bens com as prostitutas, vivendo de forma dissoluta. Mas quando aquele filho caiu em si, ele disse: irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E ele fez exatamente como ele havia ensaiado. E quando chegou lá, talvez ele esperasse que o seu pai não o receberia exatamente como o seu pai o recebeu, como um filho. Ele esperava ser recebido pelo seu pai simplesmente como um trabalhador, simplesmente como um jornaleiro. Ele pediu: pai, trata-me como um dos teus trabalhadores. Mas o pai não fez aquilo. O pai simplesmente o perdoou. E com o ato de perdoar o seu filho mais novo, o pai também estava ensinando o seu filho mais velho a perdoar. Quando o filho mais velho chega para ele: ei pai, esse teu filho tomou todos os teus bens, vivendo como meretrizes, e o Senhor simplesmente o recebe dessa forma. E o pai olha para o filho mais velho e diz assim: filho, era necessário que nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Com essa atitude, o pai perdoou ao seu filho mais novo e ensinou ao seu filho mais velho a importância do perdão. Portanto, nunca feche dentro da sua casa a porta da reconciliação. A porta da reconciliação precisa sempre estar aberta dentro de casa. O lar precisa ser um lugar de reconciliação, de perdão, onde os filhos possam encontrar essa segurança dentro de casa. O coração dos pais também é convertido aos filhos quando os pais pedem perdão aos filhos. Porque, irmãos, vamos falar a verdade. A Bíblia diz que todos nós estamos rodeados de fraqueza, inclusive os pais. Nós não somos uma família perfeita, não fazemos parte de uma família perfeita. Não somos maridos perfeitos, esposas perfeitas, muito menos pais perfeitos. E se de repente você pensa que ao pedir perdão para o seu filho, você estará diminuindo a sua autoridade diante dele, eu te digo o contrário. Você estará aumentando a sua autoridade diante do seu filho. Porque pedir perdão, querido, não é sinal de fraqueza. Tem que ter atitude, tem que ser homem para isso. E um pai que tem o seu coração convertido ao coração dos filhos, pede perdão aos seus filhos. Em último lugar, um pai que tem o coração convertido ao coração dos filhos, ensina o seu filho a andar no caminho do Senhor. Provérbios 22:6 diz:
ensina a criança no caminho em que deve andar. Portanto, a responsabilidade de fazer com que o filho conheça a Deus não é uma responsabilidade da igreja. A responsabilidade de fazer com que um filho conheça a Deus é responsabilidade dos pais. Em Deuteronômio 6:5, o Senhor diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Estas palavras estarão no teu coração e tu a inculcarás no coração dos teus filhos, ao deitar-te, ao andar, ao assentar-te. Em todo momento é responsabilidade dos pais fazerem com que Deus se torne conhecido aos seus filhos. Um pai que tem o coração convertido ao coração dos seus filhos é um pai que ensina a criança no caminho pelo qual ela deve andar. Talvez você esteja pensando: pastor, eu ainda nem sou casado. Pastor, eu nem estou pensando em me casar. Talvez o Felipe esteja pensando isso. Talvez o outro Felipe ali de trás também. Mas essa mensagem é para todos nós. Essa mensagem é para todos nós. Sabe por quê? Sabe quando que você começa a educar os seus filhos? 20 anos antes deles nascerem. Aquilo que você é hoje é fundamental para os seus filhos. Aquilo que você foi na infância se torna um fundamento, uma base para aquilo que os seus filhos serão um dia. Então, querido, precisamos começar hoje. Eu ainda não tenho filhos, mas eu já penso nisso. Eu já penso nessa responsabilidade. Falo: Deus, eu preciso te revelar para meus filhos. Eu já oro por eles. Eu já os entreguei para o Senhor. Eles já são do Senhor. E talvez você ainda esteja pensando: pastor, eu não sei como fazer tudo isso. Que bom. Que bom. Talvez você esteja pensando: pastor, eu sou totalmente incapaz. Talvez você esteja pensando: pastor, eu não tive uma boa experiência com meu pai. Talvez você esteja pensando: pastor, eu nem tive experiência com meu pai. Eu nem tive pai, eu não conheci meu pai. Mas eu quero dizer para você uma boa notícia: que existe um Pai Celestial que te ama, que te sustenta, que se de repente você não tenha experimentado o amor do seu pai terreno, existe um Pai Celestial que ama você. Existe um Pai Celestial, e Paulo diz isso em Efésios 3,14. Ele diz: eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. E eu estava conversando com a minha esposa, falei: olha, eu não tinha pensado nisso, mas a Bíblia diz em Tiago 1,17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem diretamente do Pai das luzes. Ou seja, toda dádiva, todo dom perfeito vem diretamente dele, e nele não há sombra de variação, nele não há mudança. Significa que se de repente você se sente incapaz, existe uma dádiva, existe um dom perfeito que vem diretamente do Pai das luzes e é derramado sobre a sua vida. Ele é suficiente para nós. Talvez você esteja pensando: como eu posso dar aquilo que eu não recebi do meu próprio Pai? Mas o seu Pai Celestial, Ele te ama, e Ele provou o seu amor incondicional por mim e por você. E somente esse amor pode verdadeiramente nos fazer amar os nossos filhos como eles merecem e precisam ser amados. Portanto, não se sinta preocupado, não se sinta culpado, não se sinta limitado, porque existe um Pai que pode fazer infinitamente além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. E a minha oração, querido, é para que você desfrute desse amor, esse amor incondicional, esse amor perfeito, esse amor sacrificial, para que você possa canalizar esse amor ao coração dos seus filhos.
Amém?